Adivinha só que dia é hoje? Não sei. É o meu aniversário. Hoje vai ter uma festa. Bola e guaraná, muito doce pra você. Gente, vou falar uma coisa aqui, tá? Eu podia ter falado assim: ai, hoje é meu aniversário. Minha caixa postal é 3226, um tapa na orelha. Manda presentes pra mim. mas não, eu não quero presentes. Eu quero inscrição, like e like o que mais, gente? Ai, que burra, dá 0 pra ela. Ai, o sininho, aperta o sininho que toda vez que eu carregar um vídeo você vai ver. Seja bem-vindo ao canal que é literalmente uma droga. Às vezes as pessoas falam assim: ai, Priscila, por que você criou esse canal? Porque, gente, farmacologia não tem que ser chato. Na verdade, estudar não tem que ser chato. Pode ser divertido e o objetivo principal aqui é que você divirta aprendendo. Lindo assim. E a gente vai continuar, então, a aula dos antibióticos, né? A aula passada a gente falou um pouco sobre antibióticos e agora a gente vai entrar em mais uma classe. A gente viu na aula passada a classificação de antibióticos. Se você não sabe, vai no vídeo passado, dá uma assistida lá e depois você volta pra cá. E a gente vai continuar agora naqueles antibióticos que têm a capacidade de inibir a síntese proteica. Como funciona a síntese proteica? Não sei. Pode ser que a literatura que você estude seja uma literatura que divida essa classe em duas. Ela pode estar dividida em inibidores da 50S ou inibidores da 30S, né? Então, duas classes diferentes. Eu gosto de unir as duas e depois fazer uma subdivisão. Porque aí a gente fala da síntese proteica de uma forma geral e depois subdivide só para falar dos fármacos. Acho que assim fica mais fácil. Como vocês já estudaram lá no ensino médio, ou então lá na parte de citologia, a síntese proteica, a gente precisa então de uma comunicação entre o DNA, esse DNA passa uma informação para o RNA, onde tem ali a codificação e transporte para que haja então a formação de proteínas. Dessa forma, a gente tem uma divisão aí do RNA em RNA mensageiro, RNA transportador e o RNA ribossômico. O RNA mensageiro é aquele que carrega a informação, né? Ou seja, a sequência de base para a síntese proteica. E o RNA ribossômico, ele é um constituinte estrutural e funcional dos ribossomos, onde ocorre a síntese proteica. E nós temos também o RNA transportador, que ele vai carregar esses aminoácidos para que ocorra a leitura assim e ocorra então a formação da proteína. De uma forma geral, é assim que acontece. Então, a gente vai ter o ribossomo, onde a fita genética vai passar por esse ribossomo, vai ocorrer a leitura, a formação, então, do aminoácido, o RNA transportador vai pegar esse aminoácido, vai carregar e vai ocorrer, então, a formação aí da proteína. A gente tem a presença dos ribossomos tanto no citoplasma quanto na membrana do retículo, né? Quando a gente tem a presença dos ribossomos na membrana do retículo, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. Ele vai estar sintetizando proteína e a gente também tem lá no citoplasma que também vai estar sintetizando proteína. A diferença, um vai sintetizar proteína para funções intracelulares, enquanto o outro sintetiza proteína para funções que são funções extracelulares. Então, os ribossomos, eles são constituídos por duas subunidades. Eles são super importantes na síntese proteica e eles têm duas subunidades. Nas bactérias, essas subunidades é a subunidade 50S e 30S. Vou colocar uma imagem aí para vocês e vocês vão observar aí as duas subunidades ribossômicas da bactéria. Então, é mais ou menos assim, né? Como se fosse essa mão, a subunidade 50S, e nessa aqui eu tenho a subunidade 30S, as duas formando aí o ribossomo. Então, para que ocorra a síntese proteica, eu preciso dessas duas subunidades funcionando. Nós vamos ter, então, antibióticos que vão se ligar a essa subunidade 50S. Ela vai estar inibida, com isso eu não vou ter a síntese proteica. E outros antibióticos que vão se ligar à subunidade que é 30S e quando ela estiver inibida, da mesma forma, eu não vou ter a síntese proteica. Esse é um mecanismo de ação geral. E aí a gente pode agora, então, dividir antibióticos que alteram a síntese de proteína a nível de subunidade 50S. Aí nós temos três classes, tá? Nós temos os macrolídeos ou macrolídicos, os lincosamídeos e os anfenicóis. Os anfenicóis praticamente não são usados mais aí
por via oral. Macrolídeos, qual que é o fármaco que é o protótipo da classe? É a eritromicina, tá? Mas a gente tem a claritromicina e a azitromicina, que é bastante utilizada. Na verdade, a azitromicina é uma das mais utilizadas. Mas o protótipo é a eritromicina, então a gente vai falar farmacocinética, reações adversas em relação a ela, tá? Então, o mecanismo de ação é a ligação reversível à subunidade 50S, ela vai estar inibida, não vai ter a síntese proteica. Mecanismo de resistência, pode ser que essa bactéria malandra aí promova uma mutação genética no RNA ribossômico. Se promover essa mutação genética, a gente acabou, né? Não vai ter sítio de ação para o antibiótico, com isso ele não vai ser inibido, e aí eu não consigo inibir a síntese proteica. E você que é leigo, que segue aí o canal, que acompanha os vídeos, ou porque minha mãe, meu tio, minha avó pediu, alguém assim, enfim, eu quero que você tire algum proveito desse vídeo. Então eu vou falar uma coisa pra você. Não utilize antibiótico que a sua vizinha deu, que a sogra deu, que a sogra é pior, tá? Que alguém deu pra você. Por quê? Existe aí o uso indiscriminado de antibióticos. E nem compre, pelo amor de Deus, naquela drogaria que vende de forma ilegal o antibiótico, tá? O que acontece? Existem mecanismos de resistências que eles surgiram pelo uso indiscriminado de antibiótico. Então, aquele antibiótico não era indicado, a concentração, a quantidade de dias, não teve um acompanhamento na terapêutica. Isso faz com que, sabe quando você leva muita porrada e aí você vai ficando cascudo e vai começando, tipo, aquela porrada que era muito forte vira uma porrada leve? É mais ou menos o que acontece com a bactéria. Então, um antibiótico que antes era para matar ela, de tanto você tomar ali de forma errada, vai tomando, virou cascuda, meu amigo. Aquilo ali não vai mais matar aquela cepa no seu organismo. Então, não use antibióticos se por um acaso você não tiver a prescrição. Não compre no mercado negro, não passe o migué na mulher da farmácia do SUS, enfim. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Continuando, então a gente viu que tem um mecanismo de ação e aí o mecanismo de resistência. A eritromicina vai ser uma droga de escolha em caso de pneumonia não nosocomial. E em caso de infecção por H influenza, a claritromicina e a azitromicina, elas são drogas dessa classe que são preferidas. Mas a farmacocinética da eritromicina. Gente, a eritromicina ela é uma droga que ela é inativada pelo conteúdo gástrico, tá? Então precisa ser comprimidos de liberação entérica. Ela é absorvida pelo intestino delgado. Lá no duodeno a gente tem lá as microvilosidades, que o Junqueira diz que é como dedos de luva. E justamente nessa região de absorção que a eritromicina ela vai ser absorvida. Ligação com proteína plasmática cerca de 70%. Não atravessa a barreira hematocefálica, então não utiliza em tratamento de meningites. Porém, apesar de não atravessar a barreira hematocefálica, ela atravessa a membrana e chega ao líquido prostático, tá? Além disso, também tem a capacidade de atravessar a barreira placentária. E tem uma proporção, assim, de 5 a 20% de concentração do plasma materno, ele pode chegar de 5 a 20% na circulação do feto. É eliminada de forma inalterada na urina, mas se utilizada em grandes doses, ela pode ser também eliminada nas fezes. E parte pode sofrer também metabolização hepática, então ela tem uma eliminação aí que ela pode ser variável. Reações adversas. As principais reações adversas são as reações do trato gastrointestinal. Além disso, ela é uma droga extremamente hepatotóxica, então ela pode causar icterícia, dor abdominal e também hipersensibilidade. Os usos terapêuticos são em bactérias que são gram-positivas resistentes à penicilina. Se você não sabe o que é uma bactéria gram-positiva, vai na aula passada. Se não sabe o que é uma penicilina, vai na aula passada. Por favor, me dê ibope. Também é utilizada no tratamento da sífilis e de forma profilática da febre reumática. Eu não disse na outra aula, mas os antibióticos, eles são utilizados tanto para tratamento como para profilaxia, tá? Então, em alguns casos, alguns antibióticos, eles são utilizados aí de forma profilática para evitar algumas infecções. Outra classe, então, são os lincosamídeos. E a gente tem aí a lincomicina e a clindamicina. A clindamicina vai ser a mais utilizada por via tópica, tá? Mecanismo de ação também é a ligação aí à subunidade 50S. Não é ativa contra micro-organismos aeróbios gram-negativos. E ela também tem atividades em protozoários como o plasmódio, tá? Mas a principal utilização da clindamicina é de uso tópico, porque ela é uma droga que é ativa contra a acne vulgaris. Então, pessoas com acne normalmente fazem o tratamento com clindamicina tópica. Lembra que a gente fez um vídeo, primeiro vídeo, se você ainda não viu, vai lá assistir também,
sobre vulvovaginites, só que no vídeo a gente falou só sobre vulvovaginites fúngicas, né? Quando essas vulvovaginites, elas são bacterianas, uma droga que pode ser utilizada por via tópica é também a clindamicina. Ligação plasmática, quando utilizada por via oral, cerca de 92 a 94%, e ela é eliminada de forma inalterada ou também através de metabolismo hepático, então pode ser alterada dessas duas formas. E as reações adversas, a principal são os distúrbios aí no trato gastrointestinal, e são distúrbios que a literatura traz como distúrbios graves, tá? Então, náuseas, vômitos, diarreia de forma grave, então bem intenso. Quando utilizado por via intramuscular, a droga causa hipotensão e por via intravenosa ela pode causar alterações eletrocardiográficas. Os anfenicóis, lindo, vamos falar sobre os anfenicóis. Ele se liga de forma reversível à subunidade 50S, né? Porque é tenso falar sobre os anfenicóis, porque ainda existe algumas pessoas que usam os anfenicóis de forma indiscriminada. Tomara que não exista, tá? Tomara que tenha sido assim coisa de, 4 anos atrás, quando eu tava no mercado. Mas ele inibe aí a ação da peptiltransferase, enfim. Mas essa droga é uma droga que ela tem um outro mecanismo de ação, tá? A literatura traz que ela também age bloqueando de forma reversível a ação seletiva do RNA mensageiro. Com isso, ela pode trazer várias reações adversas, né? Porque aí a gente entra em reações que são farmacodinâmicas no nosso organismo. A inibição pode ocorrer tanto no micro-organismo quanto no tecido de rápida proliferação do hospedeiro, sistema hematopoético e linfático. Então, ela não age só na bactéria, como ela também pode agir aí no hospedeiro. E quando ela age, ela pode causar aí a anemia aplásica. É utilizado por via oral, mas também principalmente por via tópica. Quando utilizado por via oral, cerca de 50% vai se ligar à proteína plasmática. A eliminação é tanto na forma inativa, como ela sofre metabolismo hepático e excreção renal. E aí, por ter aquela interação lá com o RNA mensageiro, ela é extremamente tóxica. Nessa toxicidade dela, ela pode levar a anomalias no sistema hematopoético, porque vai ser o tecido de rápida proliferação lá do hospedeiro. Nisso, ela pode causar depressão medular reversível, progressiva e dependente da dose. E aí vocês vão verificar no exame anemia, reticulopenia, leucopenia, neutropenia e taxas elevadas de ferro no plasma. Ou ela pode causar também uma pancitopenia decorrente de aplasia medular irreversível e não dependente de droga, ou seja, é genética. Como é que chegaram nessa conclusão que é genética? Observaram que existe relato de caso que gêmeos idênticos apresentaram a mesma reação. E ela também pode levar aí, como uma reação tóxica, uma leucemia após aplasia por clorofenicol. Se vocês darem um Google aí nas imagens, vocês coloquem aí síndrome do bebê cinzento. Tem algumas imagens que vocês podem verificar. Eu não quis colocar porque eu acho tenso. Mas é uma síndrome que ela acontece quando é utilizada com crianças abaixo de 2 anos, né? Tá, mas se é tão tóxica, quando é que eu vou utilizar o clorofenicol por via oral? Ele só deve ser utilizado, vou até ler, clorofenicol deve ser utilizado com muita cautela e apenas em infecções por micro-organismos não sensíveis a outros antibióticos potencialmente menos tóxicos. Em hipótese alguma, deve ser usado como profilático. Ou seja, só vou usar isso por via oral se o paciente não responder a nada. Não respondeu a nada, aí é custo-benefício, a gente entra com clorofenicol via oral. A gente viu que os antibióticos, eles também são utilizados como profilaxia. O clorofenicol nunca, jamais, de forma alguma, é utilizado como profilático, porque devido à grande quantidade de toxicidade. E aí a gente vai entrar agora nos antibióticos que inibem a síntese de proteína a nível da subunidade 30S. Então a gente viu 50S, 30S, agora é a 30S que ela vai ser inibida. E a gente vai ter aí os aminoglicosídeos e também as tetraciclinas. Nos aminoglicosídeos, a gente tem a gentamicina e a neomicina. Mecanismo de ação através da inibição da 30S, aí ela vai ter a síntese proteica bloqueada, e a atividade vai ser em bacilos gram-negativos, vai ser em E. coli, enterobactérias, klebsiella, salmonella, shigella, proteus e também atividade contra pseudomonas. A absorção dele vai ser desprezível por via oral, tá? Então é mais utilizada por uma via que seja intramuscular. A eliminação é inalterada nas fezes.
Ele é uma droga que tem alta polaridade, ou seja, ela tem alta afinidade com os rins. Com isso, ela é nefrotóxica. E por ela ter essa alta polaridade, ela não é capaz de atravessar membranas, né? A gente sabe que para atravessar membranas tem que ser uma droga muito lipofílica. Senão, ela não consegue atravessar a membrana. E essa, como é uma droga bastante polar, ela não tem a capacidade de atravessar membranas. Então, ela é super ototóxica e nefrotóxica, principalmente ototoxicidade. Se vocês olharem aí nos protocolos de tratamento de algumas infecções que têm a presença dessa droga, vocês vão ver a ototoxicidade extremamente relacionada. Além disso, ela pode promover também como reação adversa, bloqueio neuromuscular. E a gente entra aí na última classe, que é a tetraciclina, onde a gente tem a doxiciclina, mas nós vamos relatar tudo em relação à tetraciclina propriamente dita. O mecanismo de ação também é através da inibição 30S, e ela tem uma atividade antimicrobiana bacteriostática, tanto em gram-positivo quanto gram-negativo, espiroquetas, utilizado também em tratamento de vírus, malária resistente à cloroquina. Então a gente vai ver pacientes que tratam a malária com uma aula de protozoários, a gente vai ter associação aí dessa droga com a cloroquina. Farmacocinética, 60 a 80% é absorvida no trato gastrointestinal, no estômago, no intestino, e aqui a gente vai entrar numa coisa linda, interação com alimentos. Gente, a casa de vocês, a mãe de vocês, a avó, sei lá quem, a tia, falava que tinha que beber leite pra não doer o estômago. Gente, se falava, colegas, coloca assim nos comentários, eu bebi leite. Porque eu vou falar, viu? O povo tem uma mania de falar que a gente tem que beber leite para não doer o estômago, mas o leite interage com a maioria dos antibióticos e aí a gente tem uma interação fármaco-nutrientes que impede a absorção do fármaco, com isso o antibiótico não faz efeito. Falei tudo. Além disso, essa droga também passa pelo ciclo enterohepático, então depois do metabolismo ela vai ser absorvida novamente. Ela é eliminada tanto nos rins quanto através das fezes e na parte renal é através da filtração glomerular. E é isso, pessoal. Eu espero, mais uma vez, que vocês tenham gostado. Hoje eu trouxe a mãozinha, tipo, achei muito massa essa mão, né? Gente, o He-Man é tipo família Addams. O corpo dele tá lá e a mão tá aqui. High five, He-Man!